Fala, turma! Oi, pessoal! Arthur aqui e Nicole. E hoje vamos atualizar vocês sobre as alterações, as possíveis mudanças que estão para acontecer sobre o tema imigração em 2025. Exatamente. Então, se tu pretende vir para Portugal agora em 2025, fica nesse vídeo que tá cheio de informação, notícia, previsão de tudo que pode influenciar na vida do imigrante que já tá aqui ou que tá chegando. Se você não viu o nosso último vídeo, dá uma olhada lá. A gente conta como está sendo nossa experiência aqui em Portugal desde que chegamos, sobre arrendamento, sobre nosso trabalho, sobre toda a nossa jornada até agora. Então dá uma olhada lá e aproveita, já deixa teu likezinho aqui no vídeo, ajuda muito a gente. E também, quem puder, se inscreve no canal. E tamo junto. Vamos partir pro vídeo! O primeiro tema é sobre o aumento do ordenado mínimo ou salário mínimo. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, entrou em vigor a lei que aumentou de 820 euros para 870 euros brutos. Então, quem recebe ordenado mínimo aqui em Portugal ou que vem na pretensão de ter isso como seu salário base, fica aí uma notícia feliz. Isso equivale a um aumento de 6% referente ao ano anterior de 2024. O que é que isso impacta na vida de quem já está aqui? Praticamente nada. Como aqui, pelo que eu percebi, quando tem a mudança de ano, tudo aumenta imediatamente. Pelo menos no Brasil eu não sentia esse impacto tão imediato, né? Você ia sentindo a mudança gradativa ao decorrer do ano, né? Aqui não. Aqui, pelo menos na minha empresa mesmo, a tabela dos fornecedores da gente já recebemos outra com a atualização do valor. Então, assim, tudo está um pouquinho mais caro, então, consequentemente, não muda nada, né? Para quem está se planejando para vir, muda na questão do visto, né? Não sei se vocês sabem, mas o visto solicita que o visto de procura de trabalho, que foi o que a gente solicitou, você tem que comprovar que você tem 3 salários mínimos. Então, se você solicitou o visto ano passado, o salário mínimo era 820 vezes 3 vezes a cotação do euro. Então foi o que a gente trouxe na época. Quando solicitamos, precisava comprovar 15 mil e alguma coisa. Então esse valor vai aumentar também. Você vai ter que fazer a cotação diferente agora, né? Vai ser 870 vezes 3 vezes o valor do dólar, que também deu uma subida, né? Infelizmente. O valor do dólar não, o valor do euro. Agora vamos uma um pouco polêmica, a mais interessante, a que mais chama a atenção. Manifestação de interesse. Voltou, não voltou, vale a pena, não vale a pena? Então, a gente sabe que Portugal, sobre a política imigratória, está passando por uma instabilidade muito grande e muitas mudanças que dificultam a vida de quem já está aqui, de quem está vindo, de quem está planejando, de quem já solicitou visto. Inclusive, isso impacta direto para solicitação do visto de procura de trabalho, que aumentou em 100% a procura. Então, assim, é bom e é ruim. É bom porque a gente tá vendo que as pessoas têm mais consciência de vir planejado, de vir regularizado. E se você não vier dessa forma, não vem, é o conselho que a gente dá. Porque você vai se frustrar, você vai perder dinheiro, sua vida vai ter muita dificuldade. Mas vamos lá, o que interessa. Manifestação de interesse, para quem está chegando, ela não voltou. Então não caia nesse papo de vir como turista e tentar se regularizar aqui. Em dezembro do ano passado, teve uma votação onde foi aprovado por essa votação a volta da manifestação de interesse. Mas isso tem que passar por uma sanção presidencial que não tem data prevista. E para quem já está aqui, que é o que confunde muito quem está vindo, né, amor, que a gente vê, a manifestação de interesse, quem já estava com o processo, a solicitação da manifestação de interesse, começou, em alguns casos, a serem chamados para regularizar, pagar taxa, apresentar documentação.
e a sua manifestação de interesse, a sua autorização de residência sair. Mas isso é para quem deu entrada no processo até junho de 2024. Então, se você está querendo vir para Portugal, não venha dessa maneira. Tem várias promessas, inclusive essa semana o primeiro-ministro daqui de Portugal deu a notícia que a AIMA passou a atender de 800 pessoas por dia a 6.000 pessoas por dia para tentar regularizar todo mundo até julho desse ano de 2025, que já está aqui e tem esse processo. Outra coisa também, pelas questões judiciais das pessoas não conseguirem agendamento de forma administrativa, os tribunais também estão lotados de ações judiciais. Mas hoje o que a gente vê aqui, as notícias que saem, é que a gente realmente está vendo um interesse, uma movimentação do governo, uma movimentação política de regularizar quem está aqui. Muita gente veio, né, no decorrer desses últimos anos, muita gente veio para cá e tinha como se regularizar na época e acabou que deixou para lá, não se regularizaram enquanto era possível. E aí quando viram que começaram a tentar regular um pouco mais essa imigração em massa que ocorreu nesses últimos tempos, tentaram correr para se regularizar. Então tem muita gente que está aqui há muito tempo e não se regularizou, não correu atrás dos seus documentos, né? Então o que é que o governo, a gente pensa que o governo está fazendo, né? Que eu não sei, que eu não estou lá. Pelas notícias, o que eu percebo é que o governo está tentando estancar essa imigração em massa de forma irregular, né? Então você chegar aqui de qualquer forma, você chegar sem planejamento, sem nada, né? E está tentando trazer o imigrante mais planejado, o imigrante que vem mais estruturado, que traz um benefício maior para o país, né? E está tentando resolver o caso desse povo todo que ficou irregular. Exatamente. Então, assim, Portugal não quer mais imigrantes, Portugal odeia... Não é isso. Portugal viu que teve um estufamento dessa imigração ilegal, está tentando regularizar. Não é à toa que eles lançaram um visto de procura de trabalho, que é um visto teoricamente barato, que você vai chegar aqui, vai ter acesso às suas documentações, você vai conseguir tirar. Então, assim, você vem regularizado. Então, não é porque Portugal não quer mais imigrantes, mas Portugal quer que você chegue aqui de uma forma planejada, regular, até por uma segurança nossa, para a gente não ficar à mercê de qualquer tipo de emprego, Exato. De ter aqueles subempregos que é comparado à escravidão, que existe, a gente sabe que existe em todo mundo, ficar na mão de senhorios com arrendamentos super caros, enfim, até para nós mesmos como imigrantes termos uma segurança. Eu vou dar um exemplo claro que vocês estão cansados de ver aqui no YouTube, mas eu tenho muito orgulho, Arthur, também da nossa imigração. A gente veio regularizado, veio tudo certo, veio com visto e a gente já tem agendamento para solicitar nossa autorização de residência, a gente tem NID, tem NIF, tem atestado de morada, o número de utente, que é como se fosse o número do SUS aí no Brasil, para a gente poder ter acesso à saúde. Toda a documentação que preciso se ter para você morar em um país, né? Para você morar aqui em Portugal, você precisa ter esses documentos para você ser tratado como cidadão. Basicamente é isso. Para você ser contratado, ter um contrato de trabalho, você precisa ter esses documentos básicos, né? E se você vier de forma ilegal, pode ser que você consiga, através de algum meio diferente, né? Pode ser que você consiga, mas o que tende a acontecer é você não conseguir. Sem esses documentos, você não vai conseguir um trabalho de forma legal, um contrato de trabalho e tudo mais. Então, vai dificultar muito a tua imigração, né? Eu vejo que muita gente fala, poxa, mas é tão caro você dar entrada no visto de procura de trabalho. Cara, não é caro de verdade, porque o valor que é exigido lá que você comprove é o mínimo que você tem que trazer para cá. Não dá para você vir com 50 euros no bolso, contando com a sorte de que você vai vencer. Existem pessoas que conseguiram fazer isso, mas são exceções. A grande maioria
passa pelo mesmo processo que a gente passou. E nós gastamos muito mais do que era exigido no visto, né? Do que era exigido comprovar no visto. O que é essa comprovação? Basicamente, Portugal quer que você tenha uma passagem de volta, porque o nome do visto é procura de trabalho, você não está vindo aqui com o trabalho certo. Então, caso der errado sua vida, Portugal não quer que você vire um problema para ela. Ela quer ter uma garantia de que você vai ter como voltar para o seu país de origem. Os 3 meses de salário mínimo que eles pedem é para que você tenha, de fato, um dinheiro para se manter enquanto que você procura trabalho. Se você conseguir o trabalho com um dia, show de bola, vai sobrar o dinheiro no teu bolso. Mas se você não conseguiu, o nome do visto é procurar trabalho, você veio para procurar trabalho. Então você tem que ter como se manter aqui durante esses 3 meses. E a comprovação de onde você vai ficar, né? Porque ele não quer que você fique, chegar aqui e fique na rua, né? Então basicamente são comprovações teoricamente simples para você vir de uma maneira segura, né? Você vir, e ainda assim é segura, né? Porque tem imprevistos que acontecem, você ainda vai precisar de dinheiro para se deslocar, para se alimentar, se manter, né? Então é muito importante você vir de forma legal e com as condições mais básicas possíveis para você conseguir ter o sucesso, né? Porque você fez um investimento alto de passagem, você fez um investimento alto de abrir mão das suas coisas que você tinha no Brasil, então você tem que vir aqui e conseguir prosperar, né? E esse visto faz com que você consiga vencer muitas dessas etapas de forma mais rápida e menos onerosa. Sobre a questão de previsões para o visto de procura de trabalho, a gente sabe que em alguns casos realmente é muito frustrante para o imigrante. A gente passou por isso também, porque geralmente o prazo, digamos, legal, né, o prazo que eles aplicam é de 60 dias úteis para o visto sair. O nosso mesmo demorou muito mais que isso, o de Arthur demorou 105 dias corridos, não foram muitos, mas passou muito do prazo. Tem gente que a gente recebe mensagem que já alterou passagem, tem gente que a gente recebe mensagem que já está há mais de 200 dias. Essa semana teve várias manifestações no Brasil, nos consulados de Salvador, São Paulo, tem uma marcada para Minas Gerais, sobre a demora. Parece, a gente tem aquele sentimento meio que, eu tô fazendo tudo certo e não tá dando certo nada pra gente. A última entrevista do ministro, ele disse que vai ter um aumento de funcionários nos consulados, vai ter realmente um mutirão para a emissão desses vistos que estão em atraso. Porém, deixou muito vago quando isso vai acontecer, a quantidade de funcionários que vão ser contratados, para que locais esses funcionários vão ser realocados para dar evasão a essa demanda. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil, que é frustrante, que se planejou, que quem opta pelo visto de procura de trabalho coloca uma data pretendida e às vezes essa data está chegando e o visto não sai, gera aquela angústia. A gente passou por isso, mas é o que a gente diz, é ter um pouco de paciência, troca um pouquinho a passagem, vai lá, insiste, que vai dar certo. É melhor do que vir de qualquer jeito, do que arriscar. Porque assim, existe casos de sucesso que, vinha assim, mas muito desses casos de sucesso que veio com 50 euros, que veio ilegal, já aconteceram lá no passado. E isso é uma exceção à regra. A regra é que pessoas que venham hoje dessa forma se deem muito mal. Então, muito cuidado em notícias que você vê, em pessoas que dizem, eu fui dessa forma e deu certo. Isso não é regra, isso é exceção. Outro assunto que esse aqui Arthur gosta. Copa do Mundo 2030. Foi anunciado que Portugal irá receber, sediar, será um dos 3 países, será Portugal, vão ser 3 países. Portugal, Marrocos, isso. E qual Portugal, Marrocos e Espanha. Isso. Então estaremos aqui até lá, viu, gente? Estaremos aqui, estamos em 25, só faltam 5 aninhos. Então poderemos ver jogo em Portugal,
Na Espanha, que é bem pertinho. E Marrocos também dá para ir, viu? Porque é pertinho também, tudo é pertinho. Mas o que é que isso impacta? A gente, inclusive, recebeu mensagem de pessoas dizendo: agora que vai ter a Copa, eles vão precisar de mão de obra, eu vou de qualquer jeito, aí eu vou me regularizar. Vai precisar de mão de obra, a gente sabe, Portugal é um país pequeno, vai ter que ter uma estrutura para comércio, para construção civil, para tudo que envolve a questão do espetáculo que é a Copa do Mundo. A gente, por exemplo, eu e Arthur, a gente mora em uma cidade que é a menos de 2 horas da Espanha, que é um dos países sede, faz fronteira. Então, assim, a questão geográfica é muito boa, mas vale a pena esse risco? Não. Então, o que a gente indica é aproveitar essa oportunidade, aproveitar que provavelmente a oferta de emprego vai aumentar e se planejar para vir fazer seu dinheirinho. E você também, é uma coisa que a Arthur fala mais, é você identificar que tipo de imigrante você quer ser ou que você é. Você quer ser o imigrante, que é no nosso caso, aquele imigrante que quer fincar raízes, que quer morar, que não pretende voltar para o Brasil, para morar no Brasil, só pretende voltar para visitar a família, viajar, mas realmente quer fazer uma vida aqui, quer prosperar aqui, ou você quer ser aquele imigrante que vem, aproveita as oportunidades, pega 3 empregos, junta o dinheiro, aluga um quartinho para não gastar tanto com arrendamento e quer juntar, fazer o seu pezinho de meia, voltar para o Brasil e investir em alguma coisa lá. Então, assim, isso também é muito bom para vocês que estão planejando, você definir que tipo de imigrante realmente você quer ser. Vão com certeza aumentar as ofertas de emprego, mas eu não acho que isso vai influenciar em abrir a porteira, como a gente disse, para os imigrantes virem de qualquer jeito. Até porque o tema imigração ele está sendo tratado pelos partidos políticos como pauta, né? Pauta de ganhar voto ou perder voto, né? Então é um tema que está muito polarizado no país. Então, assim, tudo pode mudar e a única coisa que a gente tem certeza por hora é vir com visto, né, que vai facilitar a tua vida. Então, basicamente, é isso. Pode ser que venha a entrar medidas, mas mesmo assim, se entrarem em vigor, vai ser que nem tudo que acaba de entrar em vigor, né? Nem todo mundo vai saber, então vai ter aquela dificuldade, aquela barreira inicial, né? O visto de procura de trabalho, quando a gente estava planejando vir para cá, ele não era ainda tão forte, né? Ele não era tão conhecido, então, porque ele tinha sido lançado há pouco tempo. Então eu via que muitas empresas não sabiam disso, então não aceitavam. Então agora, hoje, já não. Hoje já é diferente. Como ele já está em vigor há muito tempo, então praticamente todas as empresas já conhecem. Então tudo que vier de novo vai demorar também a surtir efeito. Então o que é que a gente tem de mais concreto até hoje? São os vistos. Então por isso que a gente realmente bate muito na tecla. Para você, se vai migrar, tem que vir com visto, não arrisca não. Exatamente. Dentro desse tema de visto, de manifestação de interesse, de copa, de contratação, tem uma notícia que é muito boa para imigrante, que é a questão da contratação sem o NIS. A gente sabe que hoje em Portugal o NIS é o documento mais difícil de conseguir. Por quê? Para você ter um contrato de trabalho, teoricamente você precisa do NIS. Primeiramente, né, o que é o NIS? É o número da sua inscrição na Segurança Social, certo? Então é um códigozinho que você tem. Para a empresa poder te contratar, ela precisa dar entrada no teu contrato de trabalho junto à Segurança Social. Se ela não fizer isso, você vai ser um funcionário ilegal, a empresa pode ser multada. Para a empresa fazer o teu contrato de trabalho, ela precisa ter o teu número do NIS. E para você solicitar o NIS pela primeira vez, o que é que pede a Segurança Social? Ela pede que você apresente o seu visto, né, algum tipo de visto que você venha, o seu passaporte e o seu contrato de trabalho ou atividade aberta, que é como se fosse o MEI do Brasil que você pode abrir aqui. E por isso que fica esse impasse, porque a empresa ela não sabe muito bem dessa informação.
Então, quando você chega lá para ser contratado, ela faz, cadê o número do NIS? Aí você faz, não, eu não tenho ainda, eu sou imigrante recém-chegado, para eu poder gerar meu número do NIS, eu preciso ter o contrato de trabalho. Aí a empresa pega e te diz, mas para eu fazer o contrato de trabalho, eu preciso ter o teu número do NIS. Então, por isso que fica esse vai e vem, né? Porque isso é informação nova. E aí, o que é que novidade boa é essa, é que a Segurança Social publicou no seu site oficial exatamente essa informação, né? Dizendo que as empresas podem sim contratar sem o número do NIS, mas elas fazem um contrato de trabalho sem constar o número do NIS e imediatamente dão entrada na Segurança Social com esse contrato, e a partir daí vai ser gerado automaticamente o teu número do NIS. Então tanto a empresa quanto você, mesmo que o seu NIS demore a sair 1 mês, 2 meses, você, a partir do momento que a empresa comunica com o contrato de trabalho que ela fez, que você está trabalhando lá, tanto a empresa quanto você é segurado. Pela Segurança Social. Só que acontece, muitas empresas não sabem disso. Quando você chega lá e diz que não quer o número, não tem o número do NIS, elas dispensam. Então, foi o meu caso. O meu caso aconteceu exatamente isso comigo. Eu fui chamada, fiquei 1 mês, eles me deram um contrato de trabalho. Primeiro eles não me deram, né? Eu fiquei 1 mês trabalhando lá, como se fosse uma experiência, e tentando tirar o NIS, porque a empresa não sabia disso. Não consegui, foi quando eu realmente sentei com a minha do RH, expliquei a ela que na Segurança Social, se eles me dessem um contrato sem constar o número do NIS, eu ia lá dar entrada e isso se resolveu. Então, assim, cabe o imigrante que chegou realmente pesquisar, saber informar essa empresa, Então, se ela vê que vale a pena esperar, se ela vê que vale a pena lhe dar o contrato, mesmo sem você ter o número, isso aí você já resolveu um problema. Então, isso é uma informação que pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas empresas sabem, e está lá no site da Segurança Social em destaque agora, inclusive. Exatamente. Então, como foi uma alteração que foi de junho, junho do ano passado, então, gradativamente, as empresas estão começando a se informar sobre ela. Então, é como eu disse antes, né? Qualquer coisa nova demora a surtir efeito. Minha opinião, tá? Ninguém te chamou para vir para Portugal. Portugal não está dizendo, estou de portas abertas para quem quiser vir. Então, foi uma decisão sua imigrar para Portugal. Ninguém lhe pediu, por favor, venha para cá. Então, acho que cabe a você que está chegando, você que não sabe, que não vive aqui, tentar explicar para a empresa, porque realmente é mais fácil para a empresa contratar uma pessoa que já tem o número do NIS. Isso é um fato. Mas se você se mostrar que vale a pena o funcionário do RH ter um pouquinho mais de trabalho na contratação, ele vai fazer o possível para te contratar. No meu caso foi assim, no caso de Nicole foi assim, no caso de diversos imigrantes que chegaram junto com a gente, também foi assim, e todo mundo conseguiu ultrapassar essa barreira de conseguir o número do NIS. Né? É complicado, mas você está imigrando de país, você está recomeçando. Recomeçar não é fácil em qualquer lugar. Em qualquer coisa que você vai recomeçar, você está fazendo a partir do zero. Né? Então, se informa bem, se puder, quando for na entrevista de emprego, já leva a nota do site da Segurança Social para quando te questionarem, tu dizer, não, é assim, me informei e tal, já fui lá na Segurança Social, porque isso vai facilitar na tua contratação, né? E com calma, você vai conseguir ultrapassar essa barreira de conseguir esse documento. Depois que você conseguiu, ele não expira, né? Então você já vencer essa batalha aí pelo resto da tua jornada de imigrante. Agora, outro tema também que é um pouco polêmico e que muda constantemente é a regularização pela CPLP. Vale a pena? Realmente está tendo? Quais são as promessas? Em dezembro do ano passado, junto com essa da manifestação de interesse, se volta ou não volta, foi voltado também, mas ainda assim não está em vigor, precisa de várias outras etapas. Primeiramente, vamos explicar, né? O que danado é CPLP, né? Você quando vem com o visto de procura de trabalho,
ou com outro tipo de visto, você tem um prazo, que é o prazo do visto, seja qual for o seu visto. No nosso caso, é o visto de procura de trabalho. Então, a gente está permitido ficar em Portugal durante esse período do visto, que é 120 dias. Após isso, a gente tem que dar entrada em uma autorização de residência. Normalmente, os vistos de procura de trabalho já vêm com essa entrevista agendada, que você apresenta o contrato de trabalho, prova que está com toda a documentaçãozinha lá certinho e dá entrada nessa tua autorização de residência. Outra opção é você dar entrada no acordo. Países de língua portuguesa. Não é, muita gente confunde achando que é Brasil e Portugal, não. Qualquer país que a língua oficial seja a língua portuguesa, você pode vir e solicitar a sua autorização de residência pela famosa CPLP. Que é esse acordo que tem entre esses países, né? Então, após você chegar aqui, você pode solicitar, existem algumas exigências, né? Você pode solicitar a sua autorização de residência através desse acordo, que é o CPLP. Só que isso tem algumas coisas que diferem da autorização de residência mesmo, né? Que é a que você vai e pede. O prazo é de 2 anos, então após 2 anos você vai ter que renovar novamente. Você não pode viajar por todos os países do espaço Schengen, porque isso é um acordo entre países de língua portuguesa. Então você só pode viajar para países que falam a língua portuguesa. Por isso que a gente vê muita notícia de imigrante foi pego em Paris, mas tinha a autorização de residência pela CPLP. A França não é um país de língua portuguesa, então ela pode aceitar ou não. Diferente de, inclusive foi um questionamento que a gente teve. A gente foi para Vigo agora no Natal, que fica na Espanha, e perguntaram: vocês podem viajar mesmo com visto? Quando você tem o visto, seu visto está dentro do prazo de validade, você está legal dentro do país. Sua autorização de residência naquele momento é o seu visto, que está dentro do prazo, você está legal. Então, você pode viajar como turista para outros países, porque isso é diferente da CPLP. Como voltando, em dezembro teve algumas alterações, mudanças, dizendo que a CPLP ia passar de ser uma folha, porque hoje ela é emitida em uma folha A4, ia virar um cartão e que ia dar acesso a você poder viajar por todos os países. Isso não foi votado ainda, foi votado, mas isso não foi sancionado, isso tem várias autorizações. Os outros países vão ter que participar dessa mudança, porque, como a gente falou, é um tratado entre países de língua portuguesa. Então, a gente não sabe se os outros países vão querer aceitar a receber as pessoas que têm autorização de residência a partir da CPLP. Então, assim, é uma coisa que para algumas pessoas dizem que gostam, que vale a pena. A gente não tem muita prática, não foi uma opção da gente tentar a nossa autorização de residência pela CPLP. Até porque o nosso visto veio com agendamento. Então, exatamente. A gente está aguardando a nossa data do agendamento chegar para a gente dar entrada na nossa autorização de residência comum, a mais comum, né? Você sai com o título de residência que dá direito a gente circular pelos outros países. E essa semana o ministro também falou sobre isso, mas foi o que ele mais fugiu das perguntas, não deixou claro. Tem muita gente aqui também em Portugal que já está com a CPLP vencida e eles também estão nessa... A mesma coisa a manifestação de interesse, tentando regularizar, tentando renovar para quem está com a manifestação, quem está com a CPLP vencida. Então, assim, só promessas, mas aí é como eu e Arthur fala, cabe você pesquisar e ver no que o seu perfil se encaixa mais. A gente optou novamente, o que, minha opinião, né? Eu acho que eles estão dando prioridade a resolver os casos de quem já está aqui, né? E essas notícias que saem, que são muito comentadas, né? Porque o interesse do brasileiro
de que tudo isso venha a acontecer é muito grande. Então vale mais a pena eu chegar aqui e dar essa notícia para vocês como se fosse uma coisa otimista, né, para incentivar quem está vindo a vir utilizando essas novidades, né? Mas não é o caso. Eu acho que pelo que eu estou vendo não vai acontecer nem tão cedo essas medidas entrarem em vigor para novos imigrantes, e sim para os imigrantes que já estão aqui. Acho que esse ano vai ser um ano de resolver a vida de quem já chegou e está irregular e está precisando ter uma solução. Então, novamente, para quem está pensando em vir, não venham contando com essas alterações, que eu acho que elas não vão entrar nem tão cedo para novos imigrantes. Exatamente. Outra que a gente viu muito vídeo e ninguém falava certo se é, se não é o acesso do imigrante ilegal à saúde aqui em Portugal. Realmente está tendo essa tendência a quererem barrar os imigrantes que estão ilegal aqui no país a ter acesso à saúde pública daqui de Portugal, até em casos de urgência. Então, assim, se você tá ilegal ou vem ilegal, sofreu um acidente, for para o hospital, você vai provavelmente ter que pagar, ficar com uma dívida bem grande, porque saúde aqui não é barato. Não é barato, não é fácil e não é rápido, mas é aquela coisa, é tudo muita especulação. A questão da imigração aqui em Portugal realmente virou jogo político. Então é aquele que quer falar para a pessoa o que alguns portugueses querem ouvir, de que o imigrante não é bem-vindo, que o imigrante só traz prejuízo, e aquele que quer falar o que o imigrante também, que tem muita força, porque tem muito aqui, quer ouvir. Então literalmente virou um jogo político de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, assim, também não é nada certo, mas a gente está vendo realmente uma tendência para que isso aconteça. Então, assim, previsões que a gente disse para 2025, né? A gente disse e desdisse, porque ela diz, sabe? Eu falei o quê? Ela diz a notícia e eu digo, olha, eu acho que isso não vai acontecer. Basicamente. Mas é basicamente isso. O que a gente falou de previsões não vale a pena vir para Portugal ilegalmente. Então, se você quer vir agora em 2025, planeje, demore um pouquinho mais, mas venha de forma legal, porque sua vida vai ser mais fácil e mais feliz. Imigrar não é fácil, não é fácil. Inclusive, essa semana... A gente teve esse mês de janeiro, foi um mês muito difícil. De todos os meses da nossa imigração, esse foi o mês mais difícil, por incrível que pareça, né? Porque já estamos adaptados, já estamos com amigos, já estamos trabalhando, mas a gente teve um início de ano muito difícil no trabalho, muito pegado, tanto no meu quanto no dela, porque as empresas seguraram os pedidos para jogar tudo de uma vez em 2025, então a gente está atolado de trabalho, pegado. E para piorar, o carrinho da gente deu problema, né? Então eu parei esse carro nas férias, justamente para não ter dor de cabeça, mas acabou que eu parei e fiz um serviço que deu muito além do orçamento, a gente gastou mais de 400 euros. Por isso que a gente fala tanto da reserva financeira, né? Se a gente tivesse tudo que a gente recebesse nesses últimos meses, tivesse gastado, por exemplo, a gente poderia ter comprado algumas coisas aqui para casa que são necessárias, mas não são essenciais, mas já daria uma qualidade de vida melhor para a gente, mas a gente preferiu guardar um pouquinho, ter uma reserva para justamente se uma emergência acontecesse, caso tivéssemos algum imprevisto, a gente não ficar sem dinheiro, né? Então por isso que é tão importante você planejar a sua vida, que realmente é complicado, você não tem parente para recorrer, então por isso que graças a Deus a gente tinha essa reserva, então gastamos mais de 400 euros com o nosso carro, e jurando que ia dar tudo certo, mas aí chegou na segunda semana de trabalho, o carro começou a esquentar, começou a dar problema, e aí eu, graças a Deus, encontrei um mecânico de confiança aqui, brasileiro, por sinal, carioca, um abraço aí, William, me salvou várias vezes, porque tive que contar realmente com a ajuda dele, né, porque como eu trabalho em horário comercial,
As oficinas que tem aqui, quando eu largo, a oficina já fechou. E quando eu chego para trabalhar, a oficina ainda não está aberta. Então não tinha nem como eu deixar o carro antes, nem como deixar o carro depois de uma oficina comum. Então realmente tive que contar com a ajuda desse mecânico. Quem quiser, estiver por aqui, quiser o contato, me chama aí nas outras redes, né? Por sinal, sigam a gente nas outras redes para conseguir resolver o problema. Então a gente ficou sem carro, o trabalho da gente não tem autocarro, que são os ônibus, que dá para ir direto. Então Nicole ficou indo e voltando para o trabalho com a chefe dela. Eu tive que pegar o carro emprestado de um amigo, né? Graças a Deus a gente já tem amigos que dê para contar dessa maneira. Então foi isso, foi um mês conturbado e tal, mas gastei mais de 100 euros para resolver esse outro probleminha. Então por isso que é muito importante você fazer sua reservinha, você não botar os pés pelas mãos, porque isso vai influenciar diretamente no teu sucesso aqui em Portugal. Se a gente não tivesse esse dinheiro guardado, não sei o que a gente ia fazer. E ainda com esse dinheiro foi um estresse, mexendo na nossa reserva, estresse com o trabalho, como tu falou. Foi muito, realmente, essa primeira semana de janeiro foi muito pesada, né? Depois que a gente voltou das férias, pela demanda que tinha. Então, assim, imigrar, a gente sempre fala, por mais sucesso que você tenha, não é fácil, em vários aspectos. Nesse aspecto de cansaço, nesse aspecto de temperatura, foi mesmo muito frio. Tem inclusive um dia que né? o carro estava literalmente congelado, gelo. O vidro congela o vidro de manhãzinha, né? Então, assim, a dica que a gente dá é planejamento. Por isso mesmo que a gente sempre indica uma empresa que a gente utilizou o serviço, certo? Que é uma empresa parceira nossa, né? Vou deixar aqui o link na descrição. Eles tratam de tudo relacionado à documentação para o imigrante. Eles te ajudam a dar os primeiros passos no teu processo de imigração, a ver qual é o visto adequado. Às vezes não é o visto de procura de trabalho o mais adequado para o teu caso, para a tua família. Pode ser que tenha outro visto que seja mais fácil, que seja melhor. Então, entre em contato com eles, que vale a pena. Eles vão te dar toda a orientação de qual é o melhor visto, vão te orientar na questão de documentação para o NIF, NIS, autorização de residência, conta bancária. Então eu acho que vale muito a pena você vir realmente com o máximo de documentos que der para você tirar estando ainda no Brasil, para você chegar aqui direto para o palco, que é o trabalho, né? Outra empresa que eu vou deixar aqui o link é a da que nós contratamos para o relocation. Apartamento. É esse apartamento aqui que vocês estão vendo, nosso sofá, que inclusive é do senhorio, não é nosso. O apartamento veio mobiliado, né? Vou deixar aqui. Vale muito a pena também. É outra coisa que a gente bate muito na tecla, foi uma dificuldade que a gente conseguiu ultrapassar estando no Brasil, né? Arrendamento, que é aluguel, não está fácil. Até portugueses estão com dificuldades de conseguir. Então você vir para cá com isso já certo, facilita muito a tua vida, né? Então o tempo que você vai estar procurando um apartamento aqui, você não vai gastar esse tempo. Então nós chegamos aqui direto para procurar emprego, né? A gente não teve que perder tempo procurando um apartamento e acabar tendo que ir para um apartamento qualquer, aceitando a primeira oportunidade que aparecesse. Exatamente, e também vamos deixar o link da Wise, porque assim que você chega aqui, é verdade, você não consegue logo abrir conta de cara em alguns casos, então a Wise ela salva para você fazer conversão, para você verificar a taxa de câmbio. Então a gente também vai deixar o link daqui. O que é a Wise? A Wise é um banco internacional que ele funciona como uma casa de câmbio. Antigamente, né? Há pouco tempo atrás não existiam esses bancos, né, que faziam essa conversão, então não eram tão populares. Hoje já é mais, né? Então, como a Wise, tem outros também, né, que funcionam dessa mesma maneira. A gente optou pela Wise porque não tem custo, as tarifas são as menores que tem. Então o que é que a gente faz? A gente abriu essa conta nesse banco internacional e você faz a transferência do seu dinheiro para ele em real, né? Por exemplo, que é o nosso caso, a gente transfere nosso dinheiro em real para ele e você pode converter para a moeda que você quiser. E a conversão é imediata. E o cartãozinho é bandeira Visa, então ele funciona em qualquer lugar do mundo.
Então a gente pegou, utilizou, eu vim com 20 euros em espécie, que eu nem utilizei. Né? Só vim utilizar depois que eu já tinha conta no Banco Português. Né? Então ele funciona em literalmente tudo, e tem as melhores tarifas, as melhores taxas. Inclusive a gente tem um bônus para você que baixar pelo nosso link, vou deixar aqui na descrição o link, que até R$3.000 que você transferir, você não vai pagar nenhuma tarifa, né? Que é a tarifa de conversão, né? Você não vai pagar essa primeira tarifa aí. Então é isso. E outra coisa, deixa aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. E a gente tem 2 vídeos para gravar. Então coloca aqui o que é que tu quer. Se quer um tour pelo nosso apartamento, para a gente falar sobre o relocation, mostrar realmente a vocês como é o nosso apartamento, ou se vocês querem saber o nosso custo de vida, o custo de vida de um casal, um jovem casal com um cachorro aqui em Portugal, que a gente vai botar tudo quanto a gente gasta mensalmente para vocês. Então coloca aqui o que é que vocês querem ver primeiro. É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que está nessa fase de imigração. Segue a gente nas outras redes sociais, a gente interage muito, principalmente no Instagram, porque eu posso mandar minhas respostas por podcasts, né, que eu mando áudios imensos para quem vem tirando dúvidas. Já nas outras redes não tem a opção de mandar áudio, né? Segue a gente lá e tamo junto, é nóis! É Valeu. isso, tchau!